Meu querido e minha querida, eu quero agora convidar você, porque recebo aqui mais uma vez minha querida irmã, doutora Roseli, a paz de Jesus, um bom Paz, dia. Henrique, bom dia, Tudo querida. bem? Bem, Que graças a alegria, Deus. está toda alegre hoje, né? Aliás, a melhor notícia a cada manhã é que Jesus vive e é o Senhor, né? Amém, é Ele que nos sustenta, Ele que nos conduz, né? Nós vivemos por Ele e estamos aqui também por causa dele, principalmente, né? Amém. Essa é a razão da nossa alegria. Claro. É E em Jesus casa Cristo. tem muitas pessoas já que a senhora pode cumprimentar, esperando, porque nós vamos trabalhar hoje sobre depressão familiar, né? É. Então, o que as pessoas em casa podem esperar? Então, bom dia você que está aí. Eu trouxe esse tema porque é um tema assim que, infelizmente, nós podemos dizer, né, que está crescendo demais o número de pessoas que são vitimados com essa doença, com essa enfermidade. E nós estamos identificando algo mais, que não só um membro da família, né, sofre dessa enfermidade mental, mas também a família começa também a dar sinais de que ela, se não cuidar, está entrando também num processo de depressão, de desânimo, de apatia, né? Mais de um membro da família, e nós estamos identificando que isso está acontecendo atualmente, sabe, Henrique? Sim. Então, um membro da família é acometido por essa enfermidade, outros membros também têm muita possibilidade, muita chance de desenvolver não só a depressão, mas algum tipo de transtorno também de ansiedade, que decorre, né, junto com essa questão da depressão mesmo. Doutora Roseli, a senhora me falava antes de começar o programa que a senhora queria fundamentar no Salmo 142 ou 143, conforme a tradução, olhando realmente para o que a palavra de Deus fala sobre um estado depressivo. A palavra de Deus, ela nos ajuda muito, né, a entender o nosso mundo interior, a nossa alma, né, a nossa relação com Deus. E eu tenho visto quanto que através desse exercício, né, de intimidade com a palavra de Deus, na oração, muitas pessoas têm conseguido, através da fé, né, como um instrumento poderoso, também vencer, né, a terrível depressão. Que a depressão, ela é uma enfermidade não apenas que abate o espírito, mas ela abate o corpo, a mente. Tem pessoas ainda dizendo que depressão é frescura, que depressão é gente que não tem o que fazer na vida, preguiçosa, gente que não tem fé. Né? Isso não se sustenta, tá? Hoje está mais do que documentado. Depressão, ela é uma alteração bioquímica do sistema nervoso central e as causas são multifatoriais. Mas né? eu perguntaria para a senhora, será que os tempos atuais, sempre teve isso, a gente sabe até na Bíblia, alguns personagens, mas os tempos atuais, a correria desenfreada, a falta de amor, a falta de atenção, de tempo até um para o outro, tem contribuído para aumentar esse estado da depressão? Tem, sim. Embora tenha vários fatores? Sim, então, ela é multifatorial, nós temos que olhá-la, né, de vários ângulos para tratar uma pessoa que é depressiva e a família também depressiva, porque geralmente o depressivo, ele pode retratar, ele pode estar ressoando a dinâmica profunda de uma família depressiva. Ele pode ser o porta-voz dessa família, sabe? Seja uma família de origem, seja a família atual, no qual ela está vivendo, né? Mas nós podemos, assim, afirmar que depressão, ela é uma patologia, né? Ela é uma patologia séria, grave, e hoje nós temos, assim, uma pesquisa que diz que mais ou menos 25 pessoas se suicidam por mês em decorrência da depressão. Né? E se a gente for ver isso anualmente, próximo de 9.000 pessoas se suicidam em decorrência
da depressão. Então, a depressão não tratada, a depressão não reconhecida, a pessoa que vive um processo depressivo, ela pode sim levar para uma ideação suicida e assim, acabar realmente tirando a própria vida, né? Então, como a senhora disse, que às vezes a gente ainda escuta, dizendo, isso é frescura, isso é aquilo, a pessoa que estiver perto de alguém depressivo tem que levar muito a sério aquele estado que a pessoa está vivendo. Tem que reconhecer, porque alterações do comportamento, né? O que normalmente a pessoa fazia, não consegue fazer mais, porque existem assim, 3, 4 estágios de depressão, né? Existe uma depressão leve, uma depressão moderada e a depressão mais grave, né? Na depressão leve, as pessoas geralmente não abandonam o que ela faz no dia a dia. Só que ela vai experimentando assim uma apatia, um certo desânimo. Uma inutilidade. Um certo vazio, né? Ela vai tendo pensamentos disfuncionais a respeito dela mesma, né? De que ela não é importante, que a vida dela não tem graça, que ela não vale nada, que para que viver, né? E vai caminhando para isso, né? São pensamentos que vão surgindo, situações em que ela não consegue lidar muito bem, né? Já numa depressão moderada, ela vai ter alguns sintomas psicofísicos, ela vai ter alteração de sono, né? Ela vai ter um sono, a qualidade do sono ela vai ser muito ruim, ela não vai ter um sono tranquilo que vai possibilitar um bom descanso, ela vai dormir, mas vai acordar muito cedo, ela não vai lidar muito bem com a alimentação, ou ela vai ter inapetência, ou ela vai se alimentar demais, ou ela vai buscar doces em excessos, né? Alimentos calóricos, talvez para suprir deficiências nutricionais, porque como eu disse para você, a depressão nós precisamos olhar com vários fatores envolvendo os fatores psicofísicos, nutricionais, fatores sistêmicos relacionados a acontecimentos importantes na família de origem, nos antepassados, ok? E também do ponto de vista espiritual. Então, a depressão é um quadro complexo. Que não pode brincar que não com podemos brincar e que atualmente muitos estão sendo capturados, né? E estamos chegando a dizer até mesmo que assim, a sociedade vai pagar um ônus, já está pagando um ônus muito caro em função desse quadro que é muitas vezes mal entendido e negligenciado, né? Vamos a mais um intervalo rapidamente e voltaremos daqui a pouquinho com a sequência do Você Pode Ser Feliz pela Rede Século XXI. Até já! Doutora Roseli, esse bloco nós temos um pouquinho menos de tempo por causa da oração, mas continue nos falando disso. E eu te perguntava aqui, fora do ar, justamente isso. Se eu tive quadros depressivos de meu pai e minha mãe, eu posso trazer isso? Pode. É esse o componente que nós estamos constatando, né? Que a depressão, ela tem um componente também hereditário, ela tem um componente também genético. Então, mais pessoas da sua família que tiveram quadros depressivos, aumentem muito a possibilidade de você adquirir essa doença, claro que em função também, né, das circunstâncias no qual você está sendo exposto. A predisposição exposta. A predisposição do seu ambiente pode lhe favorecer ao gatilho, a acionar o gatilho, né, que leva a um quadro depressivo. Embora a senhora falou que são vários fatores que podem ocasionar uma depressão, eu vou fazer uma pergunta aqui. Como é que eu noto, que detalhes que saem fora da rotina de uma pessoa que eu percebo? Eu acho que essa pessoa não está bem. Como é que eu vou saber isso dentro da minha casa? Porque dentro de casa é difícil, que você convive, briga, grita, cobra e tal, e você não percebe. Mas o que eu vou perceber? Esse desvalor que a pessoa vai ter? Às vezes é o comportamento mais assim manifesto, ou é através de uma apatia, né? Ou através de uma agressividade constante, uma irritabilidade constante,
ou através de uma sonolência. Isso que eu ia perguntar, né? Pessoa que está sempre com sono, sempre com sono. É E não claro, era assim. existem outras patologias que envolvem também, né, sono, a qualidade do sono, mas são características, né, de comportamento, por exemplo, aquilo que você normalmente tinha um gosto de fazer, de realizar, né, e você vai deixando, às vezes um hobby, às vezes vontade de fazer uma caminhada, às vezes o simples fato de cuidar da casa, de cuidar das crianças, né? Mas o que caracteriza basicamente a depressão é a falta, né, do prazer de viver. É um quadro que nós chamamos de anedonia, né? A ausência de sensação de prazer. Você não tem mais prazer em nada, você não tem prazer em viver. Nas coisas mais simples. Nas coisas mais simples. Que você tinha prazer. Que no dia a dia, exatamente. Então, se faz sem sentido, sem vontade, se faz através de uma força que você é levado, né? Às vezes, você tem a sensação de que está com peso nos pés, não consegue sair do lugar, mas você, às vezes, é obrigado a fazer, a realizar. Aí perde, então, toda a sensação, toda a fonte de prazer é assim, suprimida, né? Eu conheci esse final de semana uma jovem, amiga nossa há muitos anos, lá no Rio de Janeiro, e ela sai de São Gonçalo e vai para o Rio de Janeiro todos os dias, 6 horas da manhã. Mas ela disse assim, Henrique, o meu salário é bom, e ela é muito jovem, casada, recém-casada, mas ela falou assim, eu estou entrando num estado tão deprimente, porque eu não gosto do ambiente que eu trabalho. Uhum. Eu não vejo a hora de ir embora e não quero ver a hora de chegar. Uhum. Quer dizer, o próprio ambiente do trabalho dela, então, talvez pelo convívio, a história ali das pessoas, pode estar levando ela a estar entrando numa depressão? Pode. Que vai afetar o relacionamento com o marido. Sim, por isso que a depressão, ela não é uma enfermidade, né, que a pessoa vive sozinha. A família compartilha e a família não cuidada, ela também pode entrar num processo depressivo. Todos podem compartilhar esse sentimento, né, de desânimo, de ficar apático, de uma tristeza, né, de falta de esperança. Sabe por que eu perguntei isso? Porque a senhora falou do prazer. Ela se formou como advogada, foi trabalhar funcionária do governo, com uma alegria muito grande para desenvolver seus talentos ali dentro. Mas o próprio ambiente, as amizades, aquilo que estava ali, coisas que ela, como cristã, não aceitava, foi fazendo com que ela perdesse o gosto de tudo. Então hoje ela falava isso que a senhora disse. Eu não tenho alegria de ir trabalhar, eu estou indo por obrigação. E o que está acontecendo, que a senhora disse? Quando ela volta, aquele convívio alegre com o marido, são jovens ainda, não tem filhos, ela chega, eu tomo meu banho, se ele quiser, ele faz alguma coisa para comer, eu vou dormir. Então, aí ela precisa já rever, porque são alguns sinais, alguns sintomas que pode levar, se ela não cuidar, né, a um processo de depressão maior. E o marido está envolvido nisso. É claro, porque ele convive. Então, as pessoas que convivem próximo de um depressivo pode se tornar também, né, uma pessoa contagiada pela depressão. Perder a vontade de muita coisa também. Sim, porque ela não sabe exatamente o que se passa e precisa-se, então, tomar as providências para um entendimento e para um possível tratamento. E o tratamento também ele é multifatorial, ou seja, você tem que olhar para todos os lados, precisa se entender também que tratar a depressão, tratar a família depressiva necessita de vários profissionais. E a senhora dizendo essa multiforma aí, eu lembrei agora que ela me disse que há um mês e pouquinho atrás ela foi assaltada na porta de casa quando chegou com o carro com o marido. Quer dizer, vários fatores assim foi fazendo ela perder o gosto das coisas, do passeio. Então tem que olhar vários ângulos para saber como vai. O que a gente vê hoje, Henrique, é que as pessoas, elas muitas vezes, elas perderam o sentido da vida. Perder o sentido da existência, né?
não buscam, não tem um alvo maior, não tem algo que move maior, um sentido maior de vida, de existência. Parece-me que as pessoas estão tão conectadas só assim no psicofísico, né? Eu tenho que me vestir de manhã para sair, para fazer, para trabalhar, para eu poder ganhar a minha sobrevivência, e a vida parece que se resume nisso, né? E assim, onde está, né, o dinamismo maior da vida, a não ser na dimensão do espírito, a não ser na dimensão da fé? E as pessoas hoje, elas não estão mais tão conectadas, né, com essa dimensão profunda, no dínamo, né, da essência do ser humano, que é o espírito. Assim como nós precisamos nos alimentarmos adequadamente para a gente ter uma boa saúde física, nós precisamos alimentar-nos, né, psicamente. Exatamente. E espiritualmente. E eu vejo assim que providencialmente o Santo Padre, quando pediu o ano da fé, não era só pelo catolicismo, começou talvez de longe, pelo poder do Espírito Santo, notar que o povo estava letárgico, estava assim meio congelado, né, no estado de morte, naquela referência de Deus e da fé. Né? Que nós precisamos ter isso. Então, quando a gente tem uma experiência, como falamos dos gregos, queremos ver Jesus. Para vê-lo, eu preciso morrer para mim como grão de mostarda. Então, quando acontece isso, isso me impulsiona a superar outras atividades negativas. Sim. Nós estamos, né, diante de olhares, né, de tantas desgraças hoje em dia, não é? Bombardeados, né? De tantas situações que nos levam para baixo, para a cova, né? Emocionalmente falando e até fisicamente, né? São tantas as pessoas hoje doentes, são tantas circunstâncias, né? Separações de casais, não é? Mortes violentas, drogas, enfim, acidentes que acontecem e que as pessoas se deparam diante da perdas eminentes de familiares, não é? Guerras, enfim, conflitos, tantas situações que estão promovendo estados depressivos e que nós precisamos acordar para isso, para nós promovermos exatamente o contrário. Ou quais são os antídotos, quais são os meios de prevenção para que nós não entremos, não formos assim capturados por essa onda, né, de morte, de tantas coisas ruins que acontecem e que pode deprimir a alma, deprimindo o espírito e deprimindo o corpo, levando a pessoa a adoecer. Vamos a intervalo e eu volto aguardando a sua participação. Até já. Voltando agora um pouquinho, doutora Roseli. Doutora Roseli, eu tenho uma pergunta aqui que veio em off, é o seguinte. Um pai, a pergunta é exatamente, um pai ausente ou um pai muito severo e exigente pode levar a família e os filhos a um estado depressivo se ele tiver, ou é muito ausente, não liga muito, não valoriza, ou é muito exigente, cobra muito. A família pode entrar num estado assim, filhos, esposa? Pode? Pode, o que nós constatamos através desse método que eu trabalho, né, terapia familiar, sistêmica, fenomenológica. Esse é o trabalho que a senhora faz lá. Esse é o trabalho, E isso está muito relatado em situações que a gente vê repetidamente. Quanto que a figura do pai, né, machuca com a estrutura sistêmica, a estrutura familiar. Eu queria perguntar uma coisa. Por que 90% ou mais até é a figura do pai e não da mãe? Essa figura masculina, ela causa tanto estrago de carência, de desvalorização para filhos e filhas, doutora? A senhora percebe isso? Sim, nós constatamos isso muitas vezes durante as dinâmicas, né, dentro das terapias,
E são assim, os mais variados motivos, as mais variadas causas. Porque cada um implica numa situação específica, né? Geralmente está ligado com, já traz dos antepassados, uma série de situações que pode ter cortado vínculos, rompido vínculos na linha do pai, na linha paterna, né? E com isso, o homem, ele vai ficando mais só. Ele tem que aprender a se virar sozinho. Então, isso vai gerando nele uma instabilidade também existencial, emocional, comportamental. Mas nós vemos muitas vezes na linha paterna, né, uma série de rompimento de vínculos, ou seja, o amor não foi passado adequadamente de pai para filho, né, de pai para filho para neto, até bisneto, a gente constata. Hoje nós observamos, e a ciência está aí para mostrar, que nós herdamos traumas. Nós herdamos traumas. Existe um estudo, A senhora me falava vários disso. estudos hoje com vários cientistas empenhados, né, em decifrar como é que nós herdamos os traumas. E a família herda trauma, né? Por isso nós vemos hoje a família tão abatida, tão vulnerável, porque nós constatamos que o que houve lá atrás não permanece lá atrás. Os acontecimentos continuam ressoando, se atualizam, elas se perpetuam, tanto aspectos positivos quanto negativos, né? Então, se nós herdamos traumas, é claro, nós herdamos também as coisas boas, os acontecimentos bons, né? Onde houve muito amor, onde houve muita alegria, nós também herdamos isso, mas não é tão forte, tão suficiente para suprir o que nós herdamos em termos de desamor, em termos de experiências dolorosas de sofrimento. Então, voltando a essa pergunta aqui que veio aqui em off, um pai muito exigente, que cobra demais, ou então muito ausente, que gera no filho ou na filha um estado depressivo, pode fazer desse filho, dessa filha, gerar para os seus filhos a mesma situação? Até para os netos, porque aquilo que não foi entendido, solucionado, reconhecido, aceitado e tomado com amor, o pai passa para o filho e o filho repete, né? Então há padrões de repetições. E agora você imagina, Henrique, um pai que é ausente. Quantos filhos sofrem buscando a presença desse pai? Busca a presença desse pai nos mais diversos relacionamentos. Às vezes até buscando um meio de suprir a ausência do pai, colocando uma droga, um entorpecente. Busca-se também suprir a necessidade do pai, buscando alguém fora da família, né? Doutora, o efeito é terrível, tanto na ausência quanto naquele pai muito agressivo. Então, o filho ou filha que estiver nos ouvindo agora, que está recebendo isso, claro que em primeiro lugar tem que perdoar o pai, porque ele nem sabe o que ele está fazendo. Olha, nós temos que tomar cuidado quando a gente fala, temos que perdoar. É claro, precisamos, mas antes do perdão, há uma série de um processo, tá, de tomada de consciência, porque senão a gente, assim, facilita, entre aspas, as pessoas dizem, é muito fácil você falar em perdão, você não viveu o que eu vivo, realmente. Né? A linha, o efeito final é o perdão. Só que antes de se chegar ao perdão, precisamos reconhecer que tem outras etapas, como a raiva, né? As emoções dentro de um contexto... Sentimento de vingança. Que precisam estar explicitados para depois, então, a pessoa dizer, realmente, eu necessito conceder o perdão. Porque eu também julguei, eu também excluí, eu também não amei. Por isso eu também
peço perdão e concedo perdão. Muito bem, você pode continuar ligando, porque já chegou perguntas aqui, a pessoa já está identificada, ela é do estado de Minas Gerais, pede para não identificar, mas ela diz assim: quando a pessoa não aceita que tem depressão, esconde de todos, está em caso extremo, largou profissão, largou família, largou tudo que pode, o que fazer para ajudar? Essa pessoa está desesperada, diz, estou desesperada. Olha, a pessoa então, não aceita assim, que tem depressão, pois é, esconde de todos e vai largando tudo. a depressão, primeira coisa, precisamos quebrar o preconceito. Quem tem depressão não quer dizer que você seja uma pessoa que tem um distúrbio mental grave. Não quer dizer que você seja uma psicótica ou um esquizofrênico. Não, Mesmo que fosse, né? Hoje tem meios de tratar. As pessoas têm medo, será? A depressão ainda é vista com preconceito. Porque, no fundo, as pessoas acham que depressão Doenças é frescura. Sabe? É você fazer corpo mole. Né? É como se adiantasse, falasse, olha, se anime. Você tem que se animar. Falar isso para quem tem depressão grave é uma afronta. Porque ninguém quer ficar depressivo de tomar verdade. cuidado com os cristãos, que muitas vezes falam, você é um cristão, você é da renovação, você não pode ter depressão. Pode sim. A depressão não escolhe religião, não escolhe cor, não escolhe classe social, tá certo? A depressão é uma enfermidade. Se não for encarada assim. Então você tem que buscar ajuda, porque a depressão, ela pode te levar à morte, a não ser que você esteja buscando a morte. Agora, veja bem, essa outra pessoa aqui, de outra cidade do interior de São Paulo, talvez isso que a senhora está dizendo. Doutor Roseli, como fazer com a aridez espiritual no momento de depressão? Dá uma aridez espiritual toda. Exatamente. É o que Davi fala aqui nesse salmo. Olha, o meu coração, o meu espírito desanima, meu coração está em pânico. É como se eu estivesse na cova. Pegue o Salmo 142, 143 e leia. Repete esse versículo. Davi experimentou um processo depressivo. Um homem de Deus. Né? O profeta Elias também experimentou. Quero a morte. Quero a morte, quero morrer. Né? Jeremias, também, que é o profeta chorão. Cheguei até aos ossos. Aos ossos, né? De ter ossos secos. Então, assim, a depressão, ela tem esse componente, né, de atingir o nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito está no nosso corpo, está no nosso psiquismo, faz parte. Nós somos um ser, né, formado multidimensional. Então, se o seu corpo não está bem, se o seu psiquismo não está bem, o seu espírito pode ficar abatido. Agora, existe uma diferença entre depressão mental, depressão nutricional, por falta de neurotransmissor adequados, e a depressão espiritual. Porque existem pessoas que estão bem, né, do ponto de vista nutricional, relacional, sistêmico, mas é uma pessoa que está muito engajada dentro de uma comunidade, é uma pessoa que ora, né, e nós sabemos que existem lutas espirituais, né, e que o mal vai fazer de tudo para interferir, claro, né, na sua saúde espiritual, claro, e te paralisar espiritualmente. Então aí é que você precisa recorrer o quê? A palavra de Deus, aos sacramentos, né, a oração, e passar por esse processo de aridez confiando. Às vezes nós não sentimos a fé, e a fé não é sentir. A fé, acima de tudo, é crer, é confiar, mesmo você não sentindo, mesmo você estando árida, mas eu creio que Deus está agindo, eu creio que Deus está por mim, eu creio que Deus me sustenta, eu creio que o Espírito Santo vem e me anima e vem me dar a vida novamente. Amém. Nós precisamos contextualizar as mais diversas origens da depressão.
Essa que é a questão, fazer um bom diagnóstico da origem da sua depressão, para a gente então aí colocar o remédio certo. Porque existem muitas pessoas tomando medicamentos, fazendo às vezes processos de terapia, não alcançando bons resultados, porque não foi feito um bom diagnóstico. Então, levantar um bom diagnóstico é fundamental para se ter uma boa solução, um bom prognóstico. Doutora, nós estamos quase ao final do bloco. Vamos ver se a gente consegue responder rapidamente duas questões. Uma é de Campinas, eu vou me permitir não dizer o nome da senhora, mas ela diz, eu tenho uma neta com várias doenças e ela está com depressão. O médico diagnosticou que ela tem crise psicogênica. O que é isso? O que causou? Tem tratamento? Então, o tratamento é sempre multiprofissional, né? O nome é complicado, mas precisa-se realmente ir através, então, da medicação, através de processos terapêuticos e terapêuticos de família, para conseguir uma boa solução. Tem solução. Agora, precisa-se seguir exatamente aquilo que foi colocado como processo, né, terapêutico para se chegar nas causas. E às vezes a causa não está nem na pessoa, mas a causa está lá atrás, né, nos traumas de família, tá certo? E que as crianças são muito vulneráveis. Por isso, talvez a a esses neta traumas esteja de família, viu, Então, Henrique? procurar é multiprofissional, várias situações que precisam ser analisadas. Que ela procure que a senhora orientava um psicólogo? Tem que procurar uma ludoterapia para essa criança, né? E também há aspectos nutricionais, porque geralmente as crianças elas não se alimentam adequadamente, e procurar causas também sistêmicas. Certo. Tá? Posso falar? Pode sim. Atendi uma criança, 2 anos, que estava com uma doença muito séria no intestino, a doença de Crohn, e os médicos já estavam assim preocupados, não sabiam mais o que fazer para tratar dessa criança, é uma doença séria. A mãe trouxe, então, para participar dos workshops terapêuticos, e nós vimos que aquele sintoma que estava deixando a criança inapetente, estava tendo crises e mais crises para ser internada, enfim, estava fragilizando demais a saúde dela, nós entendemos e que estava relacionada com a perda do pai. O pai havia falecido há pouco tempo, né, com câncer, e a filha era muito ligada ao pai. E ela dizia o tempo todo, papai, não morra. E o pai veio a óbito. E 3 meses, 4 meses depois, a filha adoeceu com essa doença no intestino. Gravemente. E ali nós pudemos, então, reconstruir o trauma que ela viveu da partida do pai. O quanto ela segurava esse pai para não deixar o pai ir embora, e o quanto ela desejava seguir o pai na morte. Quando a criança viu isso, a criança tinha, na época, 9, 10 anos, ela entendeu que o pai precisava segui-la, mas que ela ficaria com o pai no coração, com amor, e a mãe a protegia, né? Ela conseguiu soltar o pai, permitir que o pai fosse, e então a mãe a protegeu, ou seja, eu cuido de você nessa vida. Que maravilha. Né? E aí, o que aconteceu? Essa criança passou a não ter mais crises para ficar internada, diminuiu muitas as medicações fortíssimas que ela estava tomando. Né? Por quê? Porque o corpo, né, o corpo ressente o trauma psicológico. De alguma forma, existe uma memória no nosso corpo, através de um processo bioquímico que a epigenética está até demonstrando atualmente, né, que o trauma psicológico, seja
vivido na mesma geração, seja vivido em gerações anteriores, ele ocupa um lugar de expressão no nosso corpo. E com isso nós vamos entendendo esses processos do adoecer, tanto psiquicamente quanto fisicamente. Muito bem, meu querido e minha querida, estamos de volta já no penúltimo bloco do programa. Temos que correr para dar conta das perguntas. Que maravilha de programa hoje, hein? Vai mexendo com o nosso coração. Meu amado e minha amada, eu quero dizer o seguinte, a pessoa, a primeira que ligar nesse bloco, vai rezar no finalzinho desse bloco comigo o Creio. Vamos rezar junto nessa campanha maravilhosa que nós estamos fazendo, a campanha Eu Creio aqui na Associação nesse ano de fé. Doutora Roseli, vamos procurar ser bem dinâmico, que tem muitas pessoas precisando. Primeiro, alguém pediu o seu e-mail. Nós vamos aí providenciar o e-mail da doutora Roseli para que... da vivência, né? Como é que chama? É a fanpage no Facebook, eu tenho uma página. Que Vivência bom. Terapêutica. Vivência Terapêutica. Roseli. Eles estão providenciando, vai colocar na tela para você e você anote aí, minha querida Juliana de Ubá, Minas Gerais. Doutora Roseli, me ensina a falar os nomes dos remédios aqui. Alguém de Brotas está dizendo, eu tenho depressão. Eu tomo medicamentos há 10 anos. Effexor, como é que chama isso? Effexor. Frontal, Lexapro. E gostaria de saber se tem algum remédio mais moderno. Agora, o que me chamou a atenção? Minha filha apresenta sintomas de depressão e toma remédio também. Ela deseja engravidar e o médico diz que ela tem que parar com remédios para poder engravidar, para não prejudicar a criança. Eu gostaria de saber se ela tem que parar medicamentos e pode tomar durante a gravidez. Olha, eu acho que aí o melhor mesmo é você seguir a prescrição, a orientação que o médico diz, né? Que pode afetar, né? Claro. E quantas medicações você está tomando, excelentes medicações, né? Talvez, e em relação à sua filha de depressão, é isso que nós estamos falando. Mais de um membro da família, nós constatamos que sim, que tem mesmo famílias que são depressivas, né? Que contém esse gatilho, essa herança, disparou, né? Genética. Talvez a filha pudesse buscar ajuda já para que quando engravidar não passe também isso, né? Sim, a depressão ela é multifatorial. Um dos fatores são sistêmicos. O que houve lá atrás de trauma de família, suicídio, mortes violentas, separações de casais, decepções, filhos ilegítimos, banidos, abortos provocados, né? Pode gerar quadros depressivos. Perfeito. A Maria Auxiliadora mora em Pernambuco e está dizendo, doutora Roseli, quando a depressão está no início, que medida deve ser tomada? Buscar ajuda, não fazer de conta que não é nada. Buscar ajuda efetiva, não é apenas buscar ajuda conversando com um amigo ou com uma pessoa, mas vá no médico, avalie, porque existem graus de depressão e se você não cuidar, você pode evoluir para graus mais comprometedores e quanto mais se adia, mais difícil fica o tratamento. Alguém de Jales, nossa querida irmã, eu vivo com minha mãe que tem Alzheimer, sou filha única e me encontro, doutor, em estado depressivo. Que tratamento eu preciso? Quer dizer, só essa solidão ali? Olha, não é fácil ser uma cuidadora de quem tem doenças, e principalmente a mãe, degenerativas. Né? Quanto mais a mãe ou alguém da família. Então, é necessário você, sim, cuidar de si para você poder cuidar do outro. Senão as duas... né? Senão as duas ficam realmente doentes. Geralmente, busque ajuda psicoterápica. Se é possível, você também passar por um clínico ou mesmo por um psiquiatra para avaliar, né, qual é o grau, a intensidade da sua depressão e às vezes tomar uma medicação e reconhecer o que, né, dentro de tantas causas estou ligada para me manter deprimida. Talvez o fato de você ver sua mãe doente, ver sua mãe partindo, né, pode ser a origem já
de um processo depressivo. Daqui a pouquinho vamos colocar aí o e-mail da vivência terapêutica da doutora Roseli para você entrar em contato e poder buscar ajuda. Doutora Roseli, agora de Americana, interior de São Paulo, ainda não dizendo o nome. Sou depressivo e estou em tratamento. Eu gostaria, doutora, saber se eu vou precisar tomar remédio a vida inteira. O médico disse que eu preciso trabalhar, fazer trabalhos na igreja, na comunidade, e eu estou fazendo. Mas qual será a causa dessa depressão? A causa pode ser tanto de algum trauma, de alguma situação que você não assimilou, não houve um reconhecimento, não houve um entendimento, tanto na sua história atual, tanto na sua história desde que você era pequena, desde que você estava no útero de tua mãe, ou até mesmo traumas anteriores ao seu nascimento, anteriores, que eu digo lá atrás, a sua família de origem. Precisamos identificar, são as mais variadas situações que podem estar sinalizando a você e te deixando doente. Olha, essa cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas essa pergunta que veio aqui, eu não vou nem dizer a cidade para não comprometer ninguém, mas é aquilo que nós estamos falando que é muito importante. Uhum. Eu gostaria de saber se nós devemos de falar para a pessoa depressiva que ela é louca. E quando a pessoa é depressiva é porque ela não tem fé? Absolutamente. Primeiro que um depressivo não é louco. Já começa por aí. Né? E assim, vamos acabar com esse preconceito, pelo amor de Deus, porque as pessoas que têm problemas mentais são pessoas que eu acredito que sofrem demais, porque elas vivem uma tortura, uma prisão mental. Acho que Jesus, em Isaías, né, quando Isaías fala, Isaías 61 fala, eu vim libertar os cativos de suas prisões. São essas prisões interiores. Então, as pessoas que são portadoras, infelizmente, de doenças mentais, são pessoas que sofrem e não podemos ter absolutamente nenhum tipo de preconceito e nem de excluí-las, né? Então, a depressão, ela é uma doença que precisa ser tratada e não está ligada à falta de fé. O que acontece é que as pessoas que estão deprimidas, elas têm o espírito abatido. Por quê? O nosso espírito está em nós, o nosso corpo, gente. Tanto é que ele se desprende só quando morremos. O nosso corpo morre, mas nosso espírito vai para Deus, vivifica. Então, quando o nosso corpo, a nossa mente, nosso psiquismo, nosso cérebro não está produzindo adequadamente substâncias, neurotransmissores, serotonina, dopamina, enfim, neurotransmissores suficientes para trabalhar bem, o nosso espírito que está em nós também fica abatido. Tá certo? Não podemos separar. Não tem jeito de separar. Só a morte separa o nosso espírito do nosso corpo. Então, depressão não tem relação com falta de fé. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, quando estão para ficar depressivas, elas não vão entendendo seus limites e vão trabalhando às vezes com a fé que tem, mas às vezes chega uma situação inesperada que abate ainda mais e aí a pessoa fala, nossa, eu perdi minha fé, onde está minha fé? Deus não está olhando. Deus não está me ouvindo, né? Deus não escuta, será que a face de Deus se afastou de mim? Então, nós precisamos tomar cuidado em fazer certas afirmações altamente disfuncionais. Nós vamos viajar agora até Belém do Pará, porque alguém bom. está dizendo para a senhora o seguinte, eu estou em tratamento psicológico, tomo antidepressivo, mas eu não consigo dormir à noite, sinto muita quentura por dentro, né? E acordo cansado. Isso é normal? Será que é homem, é mulher? Mulher. É mulher. Talvez, não sei a faixa etária, mas isso pode estar relacionado também com alterações hormonais, né? Esse sintoma. Seria a menopausa? Né? Pode ser. Né? O que é muito bom, que as pessoas precisam saber, é sobre a alimentação adequada, tomar ômega 3. O ômega 3 é excelente também para ajudar, né, nessa fase aí da menopausa e também para ajudar o sistema nervoso central.
Lembrando que no final desse bloco, a primeira pessoa que ligar vai rezar o Creio Comigo, tá bom? Liga aí, já deixa preparadinho. Agora vamos a Uberlândia, Minas Gerais. Doutora Roseli, eu estou pedindo oração pela minha saúde, Henrique também, muito obrigado pelo programa. Eu preciso da cura da depressão e do toque, e cura da ansiedade. Ela coloca aqui 3 coisas, parece: depressão, toque e ansiedade. É uma coisa só? Não, mas existem pessoas que trazem, né, um quadro que sobrepõe o outro. Geralmente, pessoas que trazem depressão ansiosa, ela pode também ter alguma expressão de pânico, tá? Então, assim, é tratado com antidepressivos, é tratado através de medicações, às vezes com algum ansiolítico, mas também precisa tratar adequadamente, fazendo um processo de terapia adequado para poder chegar e ver quais são as origens, né? Quais são os mecanismos que mantêm esse quadro meio que composto, né? Que a gente vê. E olha esse caso, agora nós vamos voltar ao norte. Vamos a Rio Grande do Norte e Mossoró. Mulher, tenho crises de pânico e depressão. Sensação de mortes terríveis, batimentos cardíacos que aceleram meu coração. Por que tudo isso? Os médicos dizem que é síndrome de pânico, porque de repente eu estou bem, daqui a pouco começo a passar mal sem sentido. Fisicamente eu não tenho nada, porque já fiz vários exames, é assim mesmo. Os exames hoje não estão, assim, não existe um exame que detecta exatamente esses transtornos, né, de ansiedade, mas existe, assim, uma possibilidade que alguns estão fazendo uma correlação, quando há uma alteração de glicemia, que abaixa às vezes o açúcar repentinamente, pode dar sintomas semelhantes ao pânico. Agora, nós, pelo trabalho sistêmico, nós vemos muitas vezes que o pânico está relacionado a processos de perdas, luto, perdas, morte de alguém do seu sistema de origem que não houve possibilidade de ter uma morte tranquila, às vezes morte por acidente, tá? Às vezes um aborto provocado pode gerar essas expressões que nós chamamos de síndrome do pânico. Isso tendo um olhar sistêmico. Doutora Roseli, que maravilha. Temos algumas perguntas a mais, vamos pedir a nossa produção, se tiver, não temos ainda, mas que maravilha. Então veja a responsabilidade nossa na família quando observamos algumas coisas. Sim. Porque senão nós ficamos mais doentes do que doentes. Sim, e por isso existem pessoas, né, que adoecem por tratar de outros que estão doentes. Entre aspas, como se estivesse descontaminando todo mundo, né? Isso. Então, a família está mais conectada com a dor, mais conectada com a doença do que com a solução. Mais conectada com os processos de sofrimento, de perda, né, de morte, mais conectada com a morte do que com a vida. Né? E nós necessitamos colocar injeções de vida, de esperança, né, de solução, e que muitas vezes está assim na dimensão do espírito, na dimensão da fé, a busca muitas vezes de uma resposta onde vai ser uma âncora para você. Né? Doutora Roseli, então a pessoa dentro da família tem que estar muito atenta, porque as decepções do dia a dia, do relacionamento, e o esfriamento do relacionamento com uma pessoa faz com que a outra também se sinta infeliz, comece a buscar coisas fora, às vezes bebidas, vai se deprimindo, que não tanto pela bebida, mas por aquilo que não tem, sim, que não sabe como resolver, às vezes até abandona a pessoa. Exato, muitos casais, né, até novos, recém-casados, começa a enfrentar um processo mais de É o que eu disse depressão. Dessa jovem. Ela não está satisfeita no emprego, ela volta cansada, desanimada, porque não gosta de onde ela está,
e está passando isso para o marido, e são jovens. Então, isso pode, se eles não reconhecerem, não buscarem ajuda adequada, isso pode contribuir muito para a separação de casais. Muito bem. Gente, estamos no último bloco do programa. Doutora, chegamos ao final. Temos que ser bem rápido agora. Tudo que tem um começo tem um fim, né, Henrique? tem que ter um fim. Daqui a pouco vai colocar de novo aí o e-mail da doutora Roseli, para que as pessoas possam anotar direitinho, entrar em contato. Doutora, de Paraíba do Sul do Rio de Janeiro. Quero saber sobre hemozigoto. Eu não sei o que é isso, a senhora sabe. Esse exame serve para quê em caso de depressão? E se der positivo, para que doença serve? Explica isso rapidamente. Olha, realmente eu não sei se houve algum problema de comunicação, né? Mas me parece não se tratar de um exame. Parece assim, é um termo utilizado na divisão celular embrionária, então... Nada a ver com depressão, né? Tem que procurar informação. Procurar informação adequada. Vamos agora a Pacone, no Mato Grosso. Essa nossa irmã diz que tem um filho que tem dificuldade de relacionamento. Ele já fez tratamento com psicóloga, mas não consegue se abrir, se desabafar. Gosto de saber como é que eu posso ajudá-la a se abrir, qual o caminho para ajudá-la. Quer dizer, ele já fez caminho, mas não abre aí. Tem alguma coisa presa. Então, tudo começa com um diagnóstico, não é mesmo? Às vezes, não foi feito um diagnóstico adequado do quadro, né? Porque existem certas doenças mentais, né, que traz mesmo esse fechamento mental, né? E precisa ter um diagnóstico adequado, quem sabe levar uma outra psicóloga, um outro médico, né, para poder avaliar. Agora, para nós dizermos, temos uma receita imediata, é difícil porque a gente não conhece o quadro. Claro. Né? Em Indaiatuba, interior de São Paulo, senti todos os sintomas depressivos que a senhora falou. Mesmo fazendo tratamento para depressão, não estou conseguindo sair dela. Tive que parar com os medicamentos porque afetou meu estômago. Compenso com caminhada, não fico sozinha e faz um mês que perdi minha mãe e agora piorou mais o sentido da vida. O que eu faço? Então, a depressão, ela muitas vezes está ligada com processos de perdas, né? Então, intensificou... A perda da mãe piorou mais, quer dizer, tem coisas atrás. Intensifica ainda mais, né? Altera, né? Existe uma ciência que se chama psiconeuroimunologia, que estuda essas alterações do sistema nervoso central e sistema imunológico, que faz com que você pode, né, recair novamente num quadro depressivo. Agora, existem várias medicações, talvez você devesse insistir um pouco mais ou procurar um outro especialista, né, até realmente adequar a química necessária para o teu organismo. E você também se alimentar adequadamente, né? E buscar, assim, um processo terapêutico. Isso é fundamental, gente. Fundamental. Doutora, de Jaguariúna, tem uma filha que teve depressão desde criança e agora está na síndrome de pânico. Ela faz aniversário amanhã, 37 anos. Geralmente, quando acontece isso, as pessoas procuram um tratamento médico e fogem da igreja. Eu que rezo no lugar dela. Infelizmente. Então, você, enquanto ela não tem força suficiente, né, você precisa ser essa ponte, essa âncora para ela, que Deus te fortaleça. Mas, com a medicação e uma boa psicoterapia, né, a pessoa consegue voltar a se conectar com a fonte da vida. Porque a depressão é você se conectar com a fonte da vida. Perfeito. Agora, do Paraná, da cidade de Pilar, comecei a sentir muito medo de morrer e muita angústia. Posso estar no começo de depressão? Pode até estar desenvolvendo, né, um princípio de pânico. Isso é possível, então busque ajuda. De Guarulhos, eu tenho certeza que você não vai conseguir passar isso aqui. Doutora, quando falou em nutrição, que alimentos podem ajudar no tratamento da depressão? Nossa, tantos. Qualquer dia vamos trazer aqui a nutricionista que trabalha comigo. Seria ótimo. Né? Ela vai poder ajudar bastante, mas ricos em triptofano. Triptofano é uma substância encontrada em vários alimentos, o ômega 3, enfim,
existem alimentos que são né, ajudam a sair do estado de depressão e existem alimentos que facilitam você entrar no estado depressivo. Eu quero, no final do programa, agradecer ao Carlos Alberto, que mora em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, ficou sócio, vamos orar por você. A Tatiara, que mora em Cristalândia, em Tocantins, também ficou sócia. De Itapevi, São Paulo, a Thelma, muito obrigado por estar conosco como sócias. E várias pessoas que pediram oração. Doutora, nós estamos em cima da hora de terminar o programa. As considerações finais da senhora. Eu agradeço a você, mais uma vez, por estar aqui. Tema rico, agradeço a Deus por me conduzir até aqui. Agradeço a você que ficou nos assistindo, nos ouvindo numa segunda de manhã, né? E espero que você que tem depressão ou sofre depressão ou sua família está depressiva, busque uma ajuda adequada, uma ajuda eficaz, porque tem solução. E depressão significa processo de perda, de morte, de luto, né? E você necessita estar conectado com a vida, né? Então nós precisamos levar vida em abundância, e ninguém melhor para nos trazer vida em abundância do que nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você fique na paz dele, que só a paz dele é suficiente para nos curar de muitas enfermidades. Obrigado a todos, fiquem na paz e que nada nos separe do amor de Deus. A palavra de Deus pode mudar a sua vida e fazer você feliz. Segunda-feira que vem a gente estará aqui, se Deus permitir, por Jesus e com Maria. Até lá.